O Trump achou que, sendo grosseiro com o Brasil, ele ia conseguir alguma coisa. Piorou bastante, não é verdade? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Muito bem, antes de mais nada eu quero agradecer o pessoal que me mandou o Pix, tá aqui ó, pixodizimista@gmail.com, pixodizimista@gmail.com. Você faz o teu depósito, nós colocamos aqui o teu nome, nós agradecemos ao vivo. Se terminar o valor com 99 centavos, se for valor cheio a gente entende que você não quer que seja citado o teu nome aqui. Tá bem? Então qualquer valor é bem-vindo, você ajuda a manter o canal independente. É esse o grande propósito, a gente não precisa de patrocinador, nem de padrinho, nem partido, nem ninguém. Certo? Nós mantemos o canal com as doações que você faz e com os comentários. O conteúdo e a manutenção do canal é feita pelos próprios seguidores. Eu funciono apenas como um apoiador aqui, como um facilitador. Só em 2025 são mais de 700 vídeos. Nós estamos indo para 1000 vídeos, com audiência de 20% lá nos Estados Unidos. Qual é o propósito do canal? Levar luz onde há trevas lá nos Estados Unidos. Quem pode barrar essa política insana do Donald Trump é o eleitor dos Estados Unidos. É o cidadão lá. Ele é que tem o poder de barrar. Fora isso, os Estados Unidos vai entrar em declínio, já está em declínio. Então, infelizmente, outra maneira de barrar é esperar o colapso econômico, que é o que a China está fazendo, né? Mas nós fazemos o nosso trabalho aqui, o nosso trabalho é fazer com que através do voto as pessoas criem uma situação diferente. Então a mensagem que a gente dá aqui é que está tudo errado. Os Estados Unidos escolheu um caminho absolutamente equivocado. E com isso a gente vai abrindo a cabeça do eleitor do Donald Trump que votou, né, de maneira emocional, né, agora não tem coragem de voltar atrás, mas está vendo o estrago que ele está fazendo na economia. Esse é o foco. Levar luz onde há trevas naqueles que votaram para o Donald Trump, que já estão se arrependendo, essa é a verdade. Então eu quero agradecer aqui a Lia Jäger Zabala, o André Delamarque, o Newton Araújo Quintela e o Sérgio Fernando Silva. Alguns nomes aqui são recorrentes porque fazem doações recorrentes, né? Muito bem. Sobre a questão do comércio, por exemplo, do Brasil, do BRICS e da China. Os Estados Unidos tentou de tudo, né? Falou até que o BRICS morreu. Lembra que ele falou que o BRICS morreu? Mas os números não dizem isso. Os números dizem exatamente ao contrário. Eu vou ler algumas coisas aqui para você ter uma ideia do que aconteceu nesse tempo aí que o Donald Trump resolveu encrencar com o Brasil. Será que ele conseguiu melhorar alguma coisa? Acho que não, né? O que você acha? Dê a tua opinião aqui. Você acha que ele conseguiu melhorar alguma coisa? De jeito nenhum. A China ultrapassou os Estados Unidos como principal parceiro comercial em 2009. Então a situação já começou em 2009. Quando a China ultrapassou os Estados Unidos em termos de balança comercial. De lá para cá a coisa só melhorou em termos de negócios e piorou para os Estados Unidos. Dados recentes mostram a dimensão dessa relação. O comércio bilateral superou 170 bilhões de dólares em 2024. Agora em 2025 cresceu mais ainda. A China recebe 30% das exportações brasileiras. Então um mercado altamente consumidor, mercado da Índia, mercado da China, eles estão prosperando, precisam dos insumos, precisam de soja, minério de ferro, petróleo, carne, precisam. E na medida em que eles vão crescendo, vão evoluindo, que o PIB per capita, que a renda vai sendo aumentada, a primeira coisa que eles pensam, que a primeira coisa que a pessoa que melhora um pouquinho de situação faz, é melhorar a alimentação. Não é verdade? Então eles têm muito interesse no Brasil, porque o Brasil é o maior fornecedor de alimentos no mundo. É que eu digo, aqui no bairro, imagina uma cidade pequena, 5 mil habitantes, você pode criar problema com muita gente, mas não crie problema com o pessoal, com o dono do mercado, o único mercado que tem na cidade. Não é verdade? Você pode criar problema com bastante gente, só que com o dono do fornecedor de comida, de alimento, aí é difícil. E é esse o caso do Brasil. Por que o Brasil não tem tanto impacto por exemplo, subprime, lá em 2008?
Porque o Brasil não é um país industrializado no sentido de manufatura e assim por diante. Ele é forte na produção do básico, que as pessoas precisam o quê? Energia, alimento, insumos para construir e assim por diante. E o Brasil é rico nesse sentido. Então isso acaba incomodando, obviamente, né, os Estados Unidos. E esses dados aqui são do Ministério da Indústria e Comércio do Brasil, do Conselho Empresarial Brasil-China e do World Trade Organization, que é uma instituição estadunidense. Mas não fica só aí. Por que incomoda tanto esse relacionamento entre Brasil e China? E ficou pior, como eu falei no vídeo anterior, além da coisa estar indo a favor da China, o Donald Trump se transformou num cara, mostrou-se, né, ser um cara truculento, arrogante e botou na vitrine a cara, o comportamento do estadunidense. Sim, porque os caras que votaram nele concordam com isso. Concordam com essa maneira de ser. Então, entre 2007 e 2023, as empresas estadunidenses, elas investiram, chinesas, desculpe, elas investiram quase 100 bilhões de dólares no Brasil. Quase 100 bilhões de dólares. Energia elétrica, mineração, petróleo, infraestrutura, agronegócio e assim vai. Então imagine os ciúmes do estadunidense. Os ciúmes do estadunidense. Começa a fazer. Hoje, exemplo, o comércio entre Brasil e China é o dobro do comércio entre Brasil e Estados Unidos. Dobro. E não bastasse isso, ainda os caras estão botando dinheiro. Sim, por quê? Olha o potencial que o Brasil tem. E a China aproveitou. Aproveitou que a Europa está em declínio, os Estados Unidos está em declínio, e disse, ó, chegou a nossa vez. Né, quem fala sobre isso, quase 100 bilhões, é o Conselho Empresarial Brasil-China. Então os números começam a mostrar que a coisa fica feia, ainda mais feia ainda quando o Donald Trump age com tarifas, com interferência no judiciário. Então, 60 e poucos % da população brasileira não vai com a cara do Donald Trump, e os comerciantes importadores estão cada vez fazendo mais negócio com a China. Tem um analista americano aqui, o Ryan Berg, ele é diretor do Programa das Américas, do Centro de Estratégia Internacional e Estudos, que é uma grande instituição, né, de pensadores lá nos Estados Unidos, e que ele afirma que a China está expandindo a influência na América Latina, incluindo o Brasil, no comércio, no investimento e no engajamento político. Então, de uma forma geral. Isso cria um problema para os Estados Unidos. Mas, em vez deles reforçarem os laços dizendo, veja, vamos trabalhar junto, vamos ver o que vocês precisam, não. Ele chuta a canela do Canadá, chuta a canela do Brasil, chuta a canela da Europa. Onde é que eles pensam que vão parar desse jeito? Adiantou alguma coisa? Absolutamente nada, só piorou a situação deles. E agora vai começar cada vez mais piorar a situação do eleitor do Donald Trump. Daí o bicho vai pegar. Então, o Xi Jinping fala. Por exemplo, ele diz assim, China e Brasil são grandes países em desenvolvimento e devem aprofundar a cooperação estratégica. Outra, do Mauro Vieira. O Brasil busca relações equilibradas com todas as grandes potências, incluindo os Estados Unidos, China e a União Europeia. A questão é a seguinte, gente. Nosso maior comprador se transformou na China. É a China. Nosso maior comprador. O comércio, então, com a União Europeia despencou. Despencou em termos de participação nas importações do Brasil. Percentagem mínima. E é isso. E o BRICS surgiu. O BRICS se fortaleceu. O Donald Trump disse, o BRICS morreu. Eu queria saber de onde que ele tirou essa. Que o BRICS morreu. 40% da população mundial, 30% do PIB global. Isso quem diz é o Banco Mundial. Tá? E as coisas estão cada vez melhores, cada vez crescendo mais. Os dados, gente, são assim impressionantes. Tá? Impressionantes. 2023, o Brasil teve uma balança comercial com a China, 157 bilhões. Em 25, 171 bilhões. Estão crescendo
crescendo e cada vez mais. Então não tem o que o Donald Trump falar, sabe? Não tem. Agora o dado que eu queria passar para você aqui por último, ó, o dado dos BRICS aqui, 210 bilhões, bem. Eu queria passar um dado aqui para você ter a noção exata da importância desse comércio com a Ásia. E quem a Europa está se ligando, né? Que não tem jeito. É a bola da vez, cara. Você vai criar problema? Você vai? Tem certeza? A Europa diz, não. Melhor a gente cooperar com a América Latina e melhor a gente cooperar com a Ásia. E Estados Unidos, infelizmente, vai declinar, vai decair e paciência. Então, em 2003, o comércio intra-BRICS era de 90 bilhões. 2003. Não faz muito tempo. 90 bilhões. Em 2024, 2025 foi mais, mas eu tenho o dado de 2024 aqui. Um aumento de 100% já seria bem considerável, né? Que passasse lá dos 90 bi para os 180 bi, já seria um volume bastante considerável. Mas sabe quanto, gente? Volto a falar, 2025 é mais do que 2024. O dado de 24 que eu tenho, 1,17 trilhão de dólares. Então, ou seja, o volume de negócios intra-BRICS cresceu 13 vezes em 2 décadas. 13 vezes. Você já pensou você fazer um negócio, você tem um comprador, um cara que compra 100 mil reais. Dali 20 anos, ele está comprando 1.300.000 reais, 13 vezes mais. Com que olhos você vai olhar esse cara? Então é isso que está acontecendo, gente. E sabe, e não é só comércio. É o Banco Central do Brasil, o Banco Popular da China, um acordo de swap de 157 bilhões de reais, prazo de 5 anos, o que agiliza o comércio, agiliza as transações. Investimentos chineses em 2025 anunciados em 4,5 bilhões, novos investimentos. E assim vai. Então é isso. É isso que o Donald Trump conseguiu causar com essa fórmula absurda. Vamos pensar que um dos cônjuges imagina que o outro está traindo. Imagina, tá? Que o outro está traindo. Baseado nisso, ele começa a tratar mal o cônjuge que ele pensa que está traindo. Qual você acha que vai ser o resultado? Então, é o que eu digo. Os Estados Unidos, com medo do relacionamento do comércio entre China e Brasil, partiu para a agressividade. Qual que foi o resultado? Mais comércio. É óbvio. Quem que vai ser parceiro? Quem que vai querer ser parceiro de um cara que fica invadindo, do país que fica invadindo, que fica matando, que fica instigando pessoas, depois que consegue o que quer, deixa haver navios. Quem que vai querer um negócio desse? Então é isso. Nós falamos no vídeo passado sobre a rejeição, né? Qual a percentagem, quais classes, no gênero, no masculino, no feminino, onde existe maior rejeição do brasileiro em relação ao Donald Trump. Nesse vídeo nós falamos o que de fato aconteceu na economia baseado nessa prepotência, nessa arrogância. E no terceiro vídeo a gente vai demonstrar o futuro. O que se espera que aconteça, o que se demonstra o horizonte que essa aproximação tende a causar. Qual é o prognóstico? Os próximos capítulos dessa novela entre Estados Unidos, Brasil e China, sendo os Estados Unidos os incomodados com essa história. Tá bem? Então no próximo vídeo a gente vai falar sobre o futuro, o que tende a acontecer.
Pessoal, compartilhe, comente, se inscreva, deixa o like, manda um pix, tá aqui ó, pixodizimista@gmail.com. É importante, tá bem? Faça qualquer coisa, só não fique parado. Um abraço, até a próxima.